Esse é o Ringue da Rock, o podcast que traz literalmente para o ringue os principais tópicos e tendências sobre marketing e performance digital. Todo mês, um novo episódio vai te dar um nocaute de conhecimento para você aprender em primeira mão com os melhores profissionais do mercado. Eu sou Daniela Gebara, sua hostess, e esse é o episódio de hoje. Bem-vindos a esse novo Ringue da Rock! Espero que vocês estejam tão ansiosos por esse episódio quanto eu, porque afinal de contas, temos duas pessoas de peso aqui comigo hoje, Natália Fernandes e Caio Delmanto. Pessoal, muito obrigada por estarem no segundo episódio do Ringue da Rock. Obrigado vocês pelo convite. A gente que agradece, Dani. Obrigada. Tô até nervosa, gente. Eu acho que essa vai ser uma ótima luta aqui que a gente vai ter. E só para já deixar claro para todo mundo que está nos ouvindo aqui, hoje a gente vai falar de tecnologia e criatividade. E apesar de estarmos num ringue, eu já vou dar a minha opinião de que eles definitivamente não estão em lados opostos, né? Em corners opostos. E para a gente começar esse ringue, é óbvio que eu quero muito que vocês se apresentem. Então, Caio, eu vou começar pelas mulheres, tá? Se você me permitir. Então, Nath, conta pra gente um pouquinho, antes de tudo, a sua trajetória, o que você faz hoje, para todo mundo ficar a par. Bom, vamos lá. Então, antes de mais nada, é um super prazer estar aqui, como a gente já falou, batendo esse papo, suando essa camisa nesse ringue, em lados não opostos, né, como você mesmo falou. Bom, você vai perceber, quem estiver ouvindo vai perceber que eu sou do interior, né, do estado de São Paulo. Então, eu nasci em São Paulo, mas eu fui criada em Ribeirão Preto, voltei para São Paulo para estudar comunicação, e ali eu fui desenvolvendo a minha carreira dentro da área do marketing digital. A última empresa que eu trabalhei antes de vir para cá, para o grupo S4, foi o Google. Lá eu acabei pedindo demissão para começar uma empresa junto com o Bruno Rebouças, que era a ProgMedia, que foi adquirida pela Mari Hive, que hoje faz parte desse grupo. Então eu cuido hoje da parte de mídia, sou vice-presidente sênior para a parte de mídia no Brasil. Muito bom, Nath. E você, Caio, conta um pouquinho pra gente da sua história. Boa, bom, de novo, como a Nath, assim, obrigado pelo convite, super legal, acho que o projeto e participar com vocês. Rapidinho sobre mim, eu sou um jornalista frustrado, primeira coisa, isso eu sempre falo para todo mundo, porque eu sempre, a vida inteira quis ser jornalista e por alguma razão caí na publicidade e esse ano eu completei 20 anos de publicidade. Passei por várias agências, sou super rodado, comecei em consultoria de marca, depois passei por várias agências, sempre na posição de estratégia, por muito tempo, né, planejamento e estratégia, até um ponto que eu comecei a ter a primeira grande frustração, assim, grande crise na profissão, e aí acabei indo morar fora, fui trabalhar fora do Brasil, mudei para Londres, ainda em agência também, mas pelo menos deu uma esparecida, né, aprendi coisa nova, e aí nessa volta eu também voltei com uma crise, porque eu queria experimentar coisa nova, e acabei virando cliente um tempo, trabalhei no marketing da Mondelez, e aí acabei voltando para a agência, e aí já ainda em posições de estratégia, mas já com um olhar um pouco mais amplo, até que há 4 anos atrás vim para o lado de operações total, virei diretor-geral de uma agência antes da Circus, que, né, também é parte do grupo, e aí há quase 2 anos e meio atrás, a gente trouxe a Circus para o Brasil, e aí a gente começou do zero a Circus só comigo, e aí a gente foi crescendo aí nos últimos 2 anos e meio e passou a ser parte do grupo S4 também, no comecinho da pandemia, né, janeiro ali do ano passado, a gente passou a ser parte do grupo e hoje eu sou diretor-geral da Diamantes no Brasil. Excelente, pessoal. Eu acho que eu tô tão animada porque realmente a gente tem 2 representantes, né, de braços da S4, que é um grupo 100% digital, e então tudo a ver para a gente falar aqui de muita criatividade e ao mesmo tempo muita tecnologia, né? E para a gente conseguir realmente abrir a mente, né, e mergulhar nesse universo, eu queria fazer uma pergunta até ampla para vocês, mas acho que vai ser muito bacana de ouvir as respostas. Queria entender, cada um dentro da sua função e dentro do seu background, né? O que vocês realmente entendem por criatividade? E como que vocês usam isso no dia a dia de vocês, né? Qual que é o processo criativo de vocês? Caio, conta pra gente.
Boa. Essa pergunta é difícil, é super, não só ampla, mas é bem difícil. É engraçado, porque assim, eu não consigo tirar meu viés de planejador, de estratégia, porque eu passei muito tempo, né, nesse mundo. Então é engraçado porque eu olho criatividade de um jeito um pouco mais, não sei, talvez um pouco mais prático, que para mim, criatividade é essa capacidade de, primeiro, enxergar o problema de verdade que a gente tem no nosso mundo aqui, o problema das marcas, dos negócios, do marketing como um todo, tal, enxergar o problema, e eu sempre falo isso quando eu, né, bato esses papos e dou aula, enfim, eu gosto muito do tema, então assim, enxergar o problema é muito difícil, um olhar criativo para isso é muito importante. E a partir do momento que você tem esse problema, a capacidade de trazer uma solução criativa para aquele problema. E a solução criativa, que eu acho que depois a gente pode falar mais sobre isso, ela vem mudando, né? O tipo de solução criativa que a gente vai trazendo ao longo do tempo, né? 20 anos atrás, quando eu comecei, a solução criativa geralmente era uma peça publicitária para uma marca específica, tal, e as discussões eram muito em volta do que é mensagem, né, no final das contas. E hoje criatividade pode ser muita coisa, né? Inclusive com muita tecnologia, inclusive com experiências, inclusive com ações, inclusive com interações, inclusive. Então, a mistura do tipo de solução, ela vem se ampliando, e eu acho que isso é o legal do mercado hoje, assim, ela vem crescendo cada vez mais e vem se sofisticando. Então, para mim, eu tenho esse olhar prático de criatividade, é você a capacidade de olhar um problema e a capacidade de resolver aquele problema de um jeito novo, diferente, inusitado, polêmico, ou seja, no nosso caso aqui, para uma marca, para uma empresa, para trazer resultados para ela. Boa. E como que você usa, antes de passar a bola para a Nath, como que você usa a questão da criatividade? Agora pensando realmente na sua posição, que inclusive é uma coisa que buscam muito, viu, Caio? Por isso que eu quero explorar isso em altos cargos de liderança, né? Como que você usa esse processo criativo, né, na tomada de decisão? Eu acho que assim, tem dois tipos, na minha posição especificamente, né? Acho que tem dois tipos de criatividade que acho que estão o tempo todo, né, passando, e a gente, né, eu pelo menos tento exercitar isso o tempo todo. Uma que é tática e outra que é estratégica, né? Algumas táticas e algumas estratégicas, na verdade. O que é tático é os problemas do dia a dia que vão surgindo, né? E a gente tem um monte de problema no dia a dia, e aí os mais variados possíveis de resolver um problema específico de processo, de gestão, de trazer gente, de recrutar gente muito rápido, enfim, de resolver alguma coisa que ali está pegando no dia a dia, e a gente precisa de muita criatividade para resolver esses problemas, dar uma solução rápida, interessante, que vá funcionar, e eu curto muito tentar resolver essas questões do jeito mais interessante possível. E tem o que é estratégico, e o que é estratégico, eu acho que para o nosso mercado hoje, no mercado de publicidade / consultoria / marketing como um todo, a transformação que vem ocorrendo nos últimos anos é muito grande. Então, a criatividade que a gente olha do ponto de vista estratégico é muito pensar qual que é o tipo de modelo de negócio que a gente vai ter, que tipo de parceiro os clientes precisam para o futuro, o que a gente tem que fazer como parceiro para se moldar essas mudanças de mercado com o que vem com o digital, que vem com os dados, que vem com o tipo de comunicação, que vem da forma como as pessoas consomem as marcas hoje em dia, como a tecnologia pode ajudar. Então, esse olhar estratégico de testar modelos, e aí modelos de negócio ou modelos de processo, enfim, para o futuro. E acho que aí precisa de muita criatividade, e aí a gente pode falar mais disso depois, que o mercado precisa muito disso. O Brasil, principalmente, tem muito pouco dessa discussão ainda, e acho que é uma das coisas que a gente vem tentando levantar como Media Monks, essa bandeira de fazer algo diferente. Não necessariamente é bom ou melhor, mas é diferente do que o mercado está fazendo. E acho que esse é o meu critério, acho que mais importante de sucesso hoje, a gente tentar fazer algo diferente, porque tem muita gente fazendo, né, a mesma coisa, não necessariamente é pior ou melhor, mas fazendo a mesma coisa por muito tempo, por algumas décadas, no final das contas. Então a gente está tentando ter esse espaço aí no mercado. Bom demais. E aí, Nath, tem a mesma visão de criatividade? Tenho. O Caio trouxe uns pontos super legais, né? Que, na verdade, assim, eu acho que quando a gente fala da questão de você ser criativo, não é necessariamente você fazer uma coisa do zero, né? Nossa, um negócio absolutamente inédito. Mas muitas vezes é repensar o contexto que você está. Pegar os estímulos que você tem e repensar aquilo que, na verdade, é dado como fundamental do dia a dia, trivial, e você fazer ali uma nova interpretação disso. Normalmente as pessoas acham que a criatividade ela exige um negócio, assim, uma ciência de foguete, um rocket science, um negócio assim, muito estapafúrdio para acontecer, como se fosse uma coisa muito... precisasse de condições muito especiais, né? E aí, na verdade, a gente não necessariamente precisa de todos os recursos financeiros ou físicos para aquilo acontecer. Então,
quando a gente tem, né, as regiões mais pobres, muitas vezes, às vezes tem soluções super inovadoras para captação de água da chuva, para tratar, né, lixo e tudo mais. Então você vê como, na verdade, realmente reforça muito isso que o Caio falou de reinterpretar aquele cenário que a gente estava inserido para propor aí uma coisa nova. E aí o que o Caio falou também, acho que faz muito sentido, que assim, a gente não está falando que a gente está assumindo o pressuposto de que estamos certos, mas a gente está assumindo o pressuposto da inovação. E aí também o fracasso vem o tropeçar, vem fazer de novo, vem o aprender. O movimento, ele é tão importante quanto, né, na criação. Aliás, o movimento é parte da criação, né, que se parte de uma mudança e tudo mais. E aí, isso está muito dentro hoje do que a gente acredita e faz como cultura da empresa, né? Tudo o que está chegando, a gente está respirando e a gente está propondo e tudo mais. Então, viver no nosso dia a dia de criatividade é principalmente não negligenciar o poder que ela tem de transformação e não ter medo do novo mesmo, de fracassar, de tentar de novo. Acho que é parte aí da nossa missão e dia a dia. Muito bom. Vocês dois falaram pontos que, para mim, refletem muito olhando para dentro da Rock também, de a gente tem um valor, né, de que não existem verdades absolutas. E para mim isso, consequentemente, faz com que a gente tenha que ser criativo também, né, em como a gente trabalha, o que a gente faz, e de sempre ter um olhar de que a gente pode fazer ou melhor ou diferente, né? Então, muito bom os pontos que vocês trouxeram. Tem um comentário, acho que da Nath, que acho que é muito legal, que eu posso dar um testemunhal, assim, que aconteceu comigo, assim, dos meus 20 anos de carreira, eu passei 16 em planejamento, né? Planejamento, estratégia e tal. E áreas afins, né? Então, e geralmente nessa área você tem uma visão muito, né, macro das coisas, tem visão da marca, do negócio, médio e longo prazo, grandes questões, grandes discussões de posicionamento de marca, esse tipo de coisa. E eu fiquei viciado nisso, logicamente, porque eu passei 16 anos fazendo esse negócio, e fui crescendo na carreira assim. E quando eu virei diretor-geral, eu me achava péssimo no começo, péssimo, porque você passa a lidar com problemas, né? Antes eu tinha grandes problemas de discussões de marca, de negócio e tal. Você passa a ter problemas do dia a dia, cotidianos, coisas simples, pequenas. E muitas vezes você ter essa criatividade no dia a dia é muito mais difícil do que você fazer uma grande discussão, de tentar prever o que vai ser o próximo ano, entendeu? E eu me achava péssimo, eu passei muito tempo assim, no primeiro ano, pelo menos, eu achava muito ruim, né? E aí os meus chefes na época davam um feedback, não, você tá indo bem, cara, você tá funcionando. Eu falei, mas eu me acho muito ruim, porque, de novo, acho que esse viés de você olhar a criatividade em tudo, né, e não necessariamente criar um novo, ou ter uma grande ideia, uma grande questão, você pode ser super criativo em coisas muito pequenininhas, e essas coisas pequenininhas, hoje a gente vê que podem criar um impacto gigante. Né, e a gente pode ver pela nossa história aqui de crescimento muito rápido e tal. É um pouco, às vezes a gente faz uma coisa aqui, uma coisa ali, né, todo dia, que cria um resultado gigante. Então eu mudei muito minha cabeça por conta disso, assim, para mim, mudança total, assim, de como pensar criativamente, né, no dia a dia. É incrível isso, Caio. E tem uma questão que você trouxe, eu marquei aqui, porque eu achei muito legal. Todo mundo tem aquela questão de, brasileiro é muito criativo, né, brasileiro é uma população, uma nação criativa. Só que você trouxe um ponto, Caio, que me chamou muito a atenção. Você disse que o mercado precisa de criatividade. E aí queria te ouvir um pouco mais nisso, de qual que é a sua lupa em relação a isso, porque me instigou bastante. Eu acho que assim, aí eu falo por experiência própria, né? Assim, o mercado, e aí eu vou falar do mercado publicitário, tá? Não, acho que o mercado de tecnologia, aí isso acho que é um pouco diferente. O mercado publicitário, eu passei por todas as agências que vocês podem imaginar, por todos os grandes grupos, mais de uma vez, então assim, eu posso falar por experiência própria. E morei fora 2 vezes, então assim, também tem esse olhar de fora que é um pouco diferente. Eu acho que o Brasil tem grandes agências, grandes players no mundo publicitário e que por muito tempo, e continuam assim, são muito presos a tradições. E aí, a tradições da forma de trabalhar, de um lado, né, que acho que aí a gente pode criticar que a egotrip dos publicitários, né, com acharem que são super importantes, e a gente sabe que não são, né? Eu não venho de família publicitária, eu fui um erro ali, minha família de empreendedores, galera que se mata de trabalhar para ter todo dia ali o resultado. Então eu nunca tive esse viés, assim, eu fiz terapia há muito tempo também, né? Entrando no pessoal total aqui. Meu terapeuta sempre falava assim para mim, tenta desconfiar de você mesmo, assim. Eu acho que o mercado publicitário não desconfia de si mesmo.
Acho que agora está começando assim, a se mexer. Cara, a gente não é mais importante que outra coisa, a gente não é essa ego trip que por muito tempo existiu e tudo mais. Então tem um lado emocional aí que os publicitários têm que cair um pouco em si, e eu acho que os brasileiros, principalmente comparando com outros mercados, eles são muito exacerbados nesse sentido. Talvez porque é um mercado mais, entre aspas, dos criativos, talvez porque funcionou muito tempo desse jeito. Então, tem esse lado mais, vou dizer, mais emocional de que a gente tem que cair na real. E de outro, tem um lado do modelo de negócio mesmo de agências, que por muito tempo ficou preso ao modelo de BV, de rentabilidade por bonificação por volume de investimento de mídia, e que parou o mercado. O mercado estagnou por conta disso, por muito tempo, né? E eu acho que agora estão surgindo discussões que vêm da ABA, que vêm do próprio SEMP, que está tentando trazer de volta essa discussão. As instituições estão começando, os anunciantes, começando a discutir por que a gente tem esse modelo. Talvez se a gente tivesse outro modelo não seria diferente, porque o que seria melhor ou pior? Então, essa discussão tem que acontecer, independente se a resposta vai ser X, Y, Z, mas a discussão nunca aconteceu. Até recentemente, entendeu? Enquanto outros mercados, essa discussão vem acontecendo faz décadas, né? E os mercados vão mudando e eles vão se adaptando há décadas. Então, acho que tem a gente precisa olhar criativamente, né, porque a gente quer com o mercado, e acho que está começando a acontecer, mas ainda tem muito a discutir aí, né? Como a gente pode fazer, que modelo é interessante, que modelo a gente pode testar, talvez sair um pouco dessa bolha de grandes agências que por muito tempo ficaram dominando o mercado e que agora tem novos entrantes, tem várias agências muito boas entrando e desafiando, e eu achei ótimo acontecer isso, tem que acontecer um embate, tem que desafiar, porque é assim que o mercado evolui, né? É como qualquer outro mercado, né? Evolui dessa forma. E tem uma questão até, que acho que o Caio trouxe, que é super importante, né? Quando a gente fala, puxa, o mercado tem que se tocar de si mesmo, é muito no sentido de que, como houve uma certa... Essa estagnação talvez venha muito pela certeza ali daquela garantia do lucro daquela forma. Quando você não tem desafio, o seu potencial criativo ele é muito minado, né? Porque, afinal, poxa, estou aqui garantido, qual é a minha necessidade de mexer e de repensar esse cenário que eu estou visitando? Então, quando não tem uma busca, né? Quando tem o desejo da manutenção da situação que eu estou, porque ela me é muito confortável, isso leva a uma propensão muito menos inovadora, porque o desejo da mudança ele vai caindo, né? E aí você não tem essa necessidade de repensar o olhar, ressignificar o contexto que eu estou, porque tá tão bom aqui. Então, quando a gente realmente tem essa proposta, essa provocação em relação à nova forma como a gente pensa a criatividade dentro desse nosso mercado, enfim, um mercado super competitivo, no sentido de também mexer com as bases das estruturas, entendeu? Tipo, então, pessoal, não acho que a gente tem um outro modelo aqui, temos uma nova proposta, sabe? Acho que é também nesse sentido. Não, total, Nath, porque tem até uma coisa que eu acho que o Caio vai concordar comigo, porque eu também trabalhei em grupos mais tradicionais antes. É muito confortável para quem está no topo manter o mesmo modelo, né? Porque quanto mais no topo você tá, é mais difícil, inclusive, você ser criativo para mudar todo o modelo de negócios. Talvez não de ser criativo, mas de querer, né, fazer essa mudança, porque é uma mudança grande, é uma mudança doída, né? E eu vejo que todos foram meio que, de certa forma, obrigados pela tecnologia, né, a fazer esse movimento. E aí, Nath, queria até ouvir um pouquinho de você, primeiro. Como que você acha que a tecnologia pode agora contribuir para a criatividade? Porque ela veio, de certa forma, né? Quando a gente começou a falar de marketing digital e começou o modelo diferente, né, de formas de se fazer mídia, de certa forma, ela foi vista primeiro como opositora, né? Mas eu acho que hoje em dia a gente já evoluiu bastante. Como que você acha que a tecnologia hoje contribui para a criatividade? Cara, é super interessante, porque hoje a gente, com a possibilidade de tecnologia, você tem informação, você pode beber de uma base de dados muito bacana e que pode te levar a insights mais interessantes para a compreensão de uma marca, para a compreensão de um determinado público que vai interagir com essa marca. Então, eu acho que o dado em si, ele não faz nada. O dado em si não traz vantagem competitiva e tudo mais, mas, e a tecnologia por si, mas quando você consegue fazer a extração do dado por meio da tecnologia e fornecer a ideia, isso eu acho que acaba sendo o grande diferencial, né? Eu acho que antes a gente tinha um conceito muito atrelado à ideia. Eu tive uma grande ideia. Putz, se isso vai reverberar lá bem ou mal, fiz um jingle,
deu certo, colou, metade foi, é isso aí. E hoje você tem a resposta do público, né? Você consegue mensurar, você consegue capitalizar em cima de um aspecto e elevar muito mais a experiência que você vai oferecer de marca aí para o seu público final. Então, eu acredito, na verdade, que, cara, não vejo brigando, na verdade, acho que são... Aliás, já falei isso uma vez no webinar e tomei um toco de pessoas que eram mais do ramo criativo, assim, tipo, não, tem o seu valor. Eu falei, não, mas tem o seu valor, claro que tem, só que bebendo também de uma fonte, de um monte de informação que antes se tinha, né? Que antes não se tinha tanto e que agora se pode ter. Então, acho que a tecnologia vem para somar muito, fazer predição, fazer com que a empresa entenda mais, ou a marca se entenda mais dentro do contexto que ela está inserida, para pensar mensagens mais aderentes também, né? Muito bom, muito bom. Caio, e aí? É legal, assim, acho que tem duas coisas que eu vejo muito claro que acho que se aplicam a mais ou menos tudo, assim. E eu não sou, e é diferente também de muitos publicitários que eu conheço, eu não sou nada saudosista sobre o passado, assim, tinha coisas legais, mas também tinha muita coisa ruim. Eu acho que tem dois fatores que se retroalimentam e talvez um é uma consequência de outro. Primeira coisa, e isso é muito claro, a tecnologia mudou o comportamento das pessoas, né? Tornou mais sofisticado, as pessoas hoje têm acesso a aplicativos, a soluções para facilitar a vida delas e por conta disso elas têm um comportamento de consumo muito diferente. E ainda bem que tem, porque a tecnologia facilitou muito nossa vida. Tem as discussões todas que a gente pode entrar sobre o quão é benéfico ou não, redes sociais, acho que é um outro mundo para a gente conversar. Mas do ponto de vista de consumo, né, facilitou muito nossa vida. A gente vê com a pandemia mesmo quanto as pessoas se forçaram a adotar a tecnologia sim ou sim, porque não podiam sair de casa. Então, tem uma mudança de comportamento muito grande. E isso cria nas marcas, e aí eu sempre volto para as marcas, porque é um pouco também do meu viés, que é as marcas se transformaram totalmente. Assim, hoje as marcas são experiências. As marcas não são mais uma instituição que fala, promete algo, te vende algo, você vai lá, compra e tchau, acabou. Não, hoje existe uma interação, existe um diálogo, existe um constante relacionamento bom ou ruim entre pessoas e marcas, inclusive com ferramentas tecnológicas que dão voz para os dois lados, né, que podem conversar e que podem se falar e tudo mais. Então, as marcas se tornando experiências muda muito a forma de pensá-las, da forma de pensar posicionamento, as soluções criativas, a como que tipo de ideias a gente vai criar para fazer as pessoas continuarem falando sobre as marcas e com as marcas, continuarem interagindo, continuarem consumindo, continuarem entendendo as marcas de uma outra forma. Então, essas duas coisas, mudança de comportamento e as marcas se transformando em experiências, mudam muito a relação. E aí, o tipo de criatividade que é necessário para isso é muito diferente do que era no passado. Né? No passado, eu tinha... eu prometo algo, eu faço uma peça publicitária super criativa, engraçada, interessante, que as pessoas vão consumir, vão falar no bar, no máximo, e tá tudo certo, garanti minhas vendas. Hoje, isso não existe mais, né? Não tem mais essa. Então, hoje é uma constante relação, uma constante construção de relação, de diálogo, de interação, de consumo, e isso vai, né, crescendo ao longo do tempo. E até complementando, assim, acho que antes, quando a gente tinha uma questão, o aspecto técnico, né? Você tinha um celular que era melhor que o outro, você tinha um tênis que era melhor que o outro, né? Você tinha o componente técnico como um viés aí para um direcional de uma marca ou outra. Mas quando a gente tem uma equalização, me desculpem aí todas as marcas, mas a gente tem um avanço tecnológico que permite com que muitas vezes o técnico é garantido. Minimamente o tênis te dá algum conforto. Mais ou menos, em alguma instância, sim. Mas a gente acaba tendo uma garantia ali de alguns mínimos pré-requisitos. O subjetivo começa a ser o motivo, né? E aí vem a associação de marca. Então, não, por que eu gosto desta marca? Não só porque ela me traz essa experiência técnica, mas porque ela fala comigo dessa forma. E aí entra a experiência que o Caio está falando, que é imprescindível, e entra a forma como você consegue conectar esse cenário de uma forma criativa para falar com esse cliente ou esse consumidor de uma forma única. Então, quando a gente tem essa equiparação técnica, né, a gente vai desmaterializando um pouco do atributo e ele vai sendo cada vez mais subjetivo, né? Por isso que a experiência é uma coisa extremamente subjetiva. E ela parte muito dessa premissa, e construir uma experiência, ela parte também de um entendimento criativo ao seu redor, né? Você entender ali os aspectos de diferentes formas e oferecer uma nova linguagem, uma nova experiência. Perfeito. E tanto a parte da experiência, né, quanto essa equiparação que você trouxe, Nath, que eu acho que a gente pode até fazer um depara com a parte da própria parte de tecnologia para marketing digital, né? Porque
Antes, né, quem é da época de escovar bid, você realmente precisava ter pessoas que eram muito boas e elas realmente faziam um trabalho muito diferente de uma outra que não tinha o mesmo conhecimento. Agora, com toda a automação, né, e todas as coisas que foram surgindo ao longo do tempo, essa é a parte de equiparação, digamos assim, né? Todos partem já dessa questão de que vai conseguir fazer as segmentações, vai conseguir ter os dados, vai conseguir usar esse dado para a sua criatividade. Né? E aí, com os que vocês foram me dando e com a proximidade que a gente está para a maior data do varejo, me surgiu um ponto que eu queria muito discutir com vocês aqui no Ring. A Black Friday veio como uma data que começou, de certa forma, mais intensa no digital, né? Pela parte da tecnologia e tal. E no começo, eu lembro de reparar muito bem, porque eu tinha acabado de começar no Google também na época. Começou toda a comunicação, né, preta, com neon, com aquela coisa para começar a construir uma data sazonal realmente, que era muito válida. Então, todo mundo migrava a comunicação para esse formato. Legal. A data veio para ficar, a tecnologia avançou e todo mundo hoje consegue ter uma segmentação, falar com o público dirigido, falar com todo mundo bem. Só que, Caio, ninguém parou de usar o preto com neon. Me conta como que você vê agora a criatividade auxiliando a tecnologia, pensando nessa data que está tão pertinho da gente agora e que tão importante para as marcas, né, e para o mercado varejista como um todo. Putz, assim, é engraçado, porque assim, eu tenho talvez uma opinião, tem um lado positivo e negativo disso tudo, mas enfim. Eu acho que tem um lado que é, assim, se a gente pensa da forma clássica, e aí eu vou falar do varejo como um todo, comunicação de varejo e, logicamente, Black Friday durante o ano é o principal data para isso. Logicamente, você pode ser super crítico, né? Putz, continua o neon, continua a gritaria. E eu, há algum tempo, eu venho pensando de um jeito menos crítico em relação a isso, porque, logicamente, quando você trabalha com marcas, você acha isso, não, mas é uma coisa tática, é uma coisa chata, enfim. Mas eu venho pensando um pouco diferente, por quê? Porque acho que o problema não é a gritaria ou o neon, eu acho que vai continuar tendo e isso não vai acabar. Mas o que o digital, rede social fez, e logicamente os dados acompanhando, é conseguir pensar muito mais na forma do que no conteúdo. Acho que o conteúdo vai continuar sendo, tem que chamar atenção, e chamar atenção tem coisas ótimas e coisas horríveis, né, do conteúdo em si. Mas a forma é muito diferente. Por quê? Porque a forma, cada vez mais as marcas, e acho que as datas sazonais, e Black Friday também talvez está começando esse movimento, que é, a gente está pensando nas marcas do ponto de vista editorial cada vez mais, né? E a gente tem isso com algumas marcas aqui no Brasil, que é você pensar não só social, mas você pensar a marca com uma mindset editorial, é quase pensar quais os temas que eu vou levantar, quais as conversas que eu quero levantar, quais as polêmicas que eu vou entrar, como fazer essas polêmicas serem faladas, como trabalhar esses temas de um jeito interessante e, logicamente, ter um fundo comercial por trás, que é, né, levar as pessoas a algum tipo de conversão. Então, quando a gente pensa na forma, eu acho que tem coisas interessantes que estão acontecendo, que é pensar, e aí eu vou também fazer uma comparação com o Big Brother, né? Big Brother que poderia ser uma data uma data sazonal que é só para vender, e grande parte dos cases do Big Brother são com algum aspecto de conversão, mas tem cases fantásticos sobre como aliar e pensar a marca do ponto de vista editorial, de como entrar naquela conversa, comentar algo que está rolando ali, fazer as pessoas entrarem nessa jornada e converter no final. E eu acho que Black ainda está um pouco longe disso, mas tem esse potencial de você pensar, porque é uma data já cultural. As pessoas esperam, as pessoas estão ali esperando chegar. Logicamente, o objetivo vai ser sempre converter, mas se as marcas são pensadas com uma forma, um mindset editorial, elas podem fazer coisas mais interessantes, mesmo que continue neon, mesmo que continue o mesmo conteúdo que a gente tem. Mas você vai ter interações mais interessantes, você vai ter posts mais interessantes, você vai ter a conversa do Twitter mais legal. Então, a forma é muito mais legal, assim, de pensar, né? A Black ainda não conseguiu fazer isso, vamos ver esse ano. Mas ainda não conseguiu chegar nesse balanço que o Big Brother, por exemplo, conseguiu. Que é fazer coisas muito interessantes do ponto de vista de conteúdo, ao mesmo tempo de formas muito diferentes, muito interessantes também. Eu acho que a Black pode chegar aí. Vamos ver se esse ano chega, né? Não, e acho que tem um ponto também, né, Caio, que a gente tem visto aí, que o caráter mais crítico do consumidor, ele tem vindo. Então,
A gente vai lembrar que nas primeiras Black Fridays, qual que era o apelido? Black Fraud. Não sei se vocês lembram? Que era Black Fraud, porque era uma mentira. O preço da geladeira não era esse, enfim. Aí, beleza, aí passou, a gente conseguiu já entender que sim, as empresas precisam ter uma responsabilidade em relação a essa data anunciada. E aí começou as questões de estoque. Não, é barato, mas não chegou, porque não tinha, vendeu mais do que tinha. Então a gente foi evoluindo. Então a gente tem cada vez mais um consumidor muito crítico. E quando você tem essas questões de experiência bem envelopadas, você consegue ter um consumidor muito favorável a levantar sua bandeira. Então, não é só porque você precisa realmente ter um comprometimento de que aquele é o preço mais barato que você está ofertando mesmo, de que vai chegar na sua casa dentro da data específica, mas que todo o processo né? Olha que delícia, quando você compra um produto e aí vão te avisando no WhatsApp onde que tá chegando. Olha, Natália, foi postado. Tá chegando aqui na sua casa. Eu acho isso maravilhoso, porque dá uma sensação de... É uma máquina, não importa. Estão falando comigo e me dando o status da minha compra. Então, essa experiência é muito gostosa, sabe? E aí, essa questão da gente levantar a conversa para ser mais editorial, para ser mais criativo, para instigar o consumidor de uma outra forma, talvez sejam os pontos que a gente possa mais tirar vantagem, sabe? Porque a Black Friday ela tem que ser um começo de conversa para algumas marcas. Ela não é só uma coisa pontual. Pode ser uma experiência muito feliz que vai levar a um relacionamento super longo, sabe? A ideia é que a pessoa volte recorrentemente, não que ela seja um comprador único. Então, acho que envelopar isso, além da cor preta e do neon, talvez acho que sejam pontos aí que a gente pode trabalhar de uma forma mais interessante no mercado. Sensacional, porque vocês trouxeram 2 pontos que eu acredito muito, né? Não é só sobre criatividade ou tecnologia. No fim, tudo tem que casar para o consumidor, né, com o público que se busca e ser condizente com a marca, né, que é o que o Caio trouxe como a experiência, e você acabou trazendo também no seu exemplo, né, Nath, dessa experiência, dessa interação, que eu acho que a tecnologia, obviamente, ajudou a criatividade a chegar de formas diferentes e talvez melhores em alguns casos, né, até o consumidor. Gente, incrível, muito bom. Tô com a cabeça fervendo de perguntas, gente. De ideias. De coisas pra gente poder conversar. A gente tem pouquinho tempo, mas eu acho que vale uma última pergunta, assim, realmente, porque pra gente poder fechar ainda com mais chave de ouro a nossa conversa. Eu queria muito a percepção de vocês dois, né, até pra gente fazer uma conclusão de tudo que vocês expuseram aqui hoje, de o que vocês têm de expectativa? E aí eu vou falar bem especificamente do marketing digital, né? Óbvio que é o nosso mercado, né? Das nossas empresas, né? Do nosso grupo. O que vocês têm de expectativa para o marketing digital, pelo viés seja de tecnologia, de criatividade ou dos dois em conjunto? A gente começou com uma pergunta aberta, eu vou terminar com uma pergunta aberta também, só para dificultar para vocês. Pô, essa é difícil também. Vai lá, Nath, vou pensando. Dani, não, calma aí também. Deixa eu dar uma esmiuçada aí nessa pergunta. Você pensa assim, você está dizendo no médio e longo prazo, como que a gente tem visto esse cenário? A parte de marketing digital, exatamente. Aqui a criatividade e a tecnologia vão continuar evoluindo, isso a gente não tem dúvida, né? Mas vocês acham que tem alguma mudança no papel ou na integração que vai existir entre elas? E vou parar por aqui para não influenciar respostas, mas é mais nesse sentido. Assim, acho que tem alguns movimentos acontecendo que aí eu também odeio essa coisa de previsão, porque acho que ninguém acerta nada. Enfim, se a gente acertasse, a gente tinha previsto uma pandemia e estava todo mundo bem hoje em dia. Mas enfim, acho que é difícil prever, mas acho que tem alguns movimentos interessantes acontecendo já, serão falados de metaverso, que vai demorar, e todo mundo sabe que vai demorar, né? Eu acho engraçado as conversas todas, parece que amanhã vai acontecer, né? Não vai demorar, não tem nem estrutura para isso e tal. Mas tem movimentos acontecendo interessantes que tem a ver com as duas coisas, né? Tecnologia e criatividade juntas. Eu acho que de um lado como eu falei, né? As marcas se tornando experiências. Os tipos de experiências pedidos pelas marcas estão cada vez mais complexos. E aí complexos no bom sentido de as experiências estão interessantes, então as pessoas, sendo, né, um pensamento de plataforma, com e-commerce, com conversão, ao mesmo tempo que tem experiência de marca, ligado a uma experiência que acontece, né, fisicamente nessa volta que a gente tem. A tecnologia ajudando com VR, por exemplo. A gente fez vários projetos de VR, por exemplo, globalmente,
que é como você consome eventos esportivos através de VR. Então, assim, tem várias coisas acontecendo em que a experiência está se tornando mais complexa. Toda a parte de jogos, gaming, que as marcas estão entrando de formas muito diferentes. Isso tudo, para mim, é as marcas se tornando experiências. Assim, e as experiências estão mais complexas e estão acontecendo de um jeito mais interessante. Ao mesmo tempo, você tem todo um lado de conteúdo acontecendo, e quando eu falo conteúdo digital, né, social, como fazer esse conteúdo rápido, interessante, as conversas acontecerem, entrar numa conversa que está rolando muito rapidamente e tal, e que esses conteúdos, né, em grande parte deles, eles ainda estão presos nas plataformas, mas que daqui a pouco eles vão se soltar nas plataformas e vão começar a se cruzar com as experiências também. Então, quando a gente olha o que a gente pode fazer, por exemplo, dentro das plataformas de jogos, em que uma marca pode criar uma experiência ali dentro e que a gente possa comunicar conteúdo ali dentro de forma diferente, interativa e tudo mais, essas coisas vão se juntar. Em algum momento vão se juntar, nem que seja lá quando o metaverso estiver pronto, mas vão se juntar. Então, acho que as pessoas vão começar a se relacionar com as marcas de formas ainda mais legais, assim. E acho que isso eu sou super otimista, acho que vai ser muito interessante ver esse movimento. E não que a publicidade vai perder relevância, mas ela vai se transformar em outra coisa. Eu acho que isso é o mais legal, né? Essa coisa de não só consumir o vídeo, né, 30 segundos, 1 minuto, que seja, no formato digital que a gente consome hoje em dia, mas esse vídeo vai estar embarcado num ambiente virtual que a gente não estava acostumado e a gente vai estar lá dentro, com avatar, sem avatar, sei lá, a gente vai estar lá dentro. Então você vai ter um outro contexto para avaliar aquela mensagem, enfim. São movimentos que vão rolar, não sei exatamente quando eles vão acontecer de verdade, mas que vão mudar muito a nossa dinâmica de como criar essas coisas todas, como fazer essas coisas todas acontecerem. E a gente teve uma mudança, assim, todo mundo fala, a pandemia veio e aí se digitalizou. Não, já estávamos, o que ela fez foi uma grande aceleração, né, de muitos anos em um espaço curtíssimo de tempo, e acho que a gente ainda vai beber muito tempo acho que a gente vai entender os impactos da pandemia, principalmente muitas empresas, né, então antes, eu acho que dentro das empresas, quando você tem ainda aquele time que resiste um pouco ao digital, cara, não estamos mais nesse lugar. Você podia se dar esse luxo, acho que hoje não tem mais muito como por onde ir, né? E aí acho que conseguir beber dessa integração, desse tanto de informação que a gente tem, conectar todas essas tecnologias, conectar todos esses dados, e não ser só um agregador, é uma empresa com um monte de tecnologia, nada junta com nada. Não, é uma empresa com um monte de tecnologia, um monte de dados que geram um monte de aprendizados que são usados para a experiência do consumidor. Então, acho que essas pontas, elas ainda não estão amarradas. A gente tem um monte de tecnologia parada nas empresas, aí tem um monte de dados, aí tem um monte de gente querendo fazer as coisas acontecer. E essa integração, talvez ela esteja mais custosa justamente pela novidade dessa grande aceleração. E a gente vai beber ainda muito dessa possibilidade de personalização, né? As coisas vão melhorando à medida que você vai usando, real time. Então, você está mexendo ali no aplicativo, já tem uma versão mais atualizada, porque ele já entendeu que a sua navegação ou a navegação dos seus usuários não está interessante daquela forma. Então, isso ser de uma forma um pouco mais dinâmica e menos... hoje tem muita fricção no processo, né? O TI não falou com a área tal, aí a área tal da criação também não falou com a área tal, que não juntou lá com o time de logística. Aí não chegou o seu produto, entendeu? Então, essa integração entre a logística, entre o time que faz a parte de TI, entre a nossa comunicação, estar acontecendo a comunicação no momento que tem a oferta e acabou a oferta, não tem mais, isso já existe. Só não está disseminado, né? Isso precisa ser mais parte da realidade para fazer a interação ser mais fluida, né? Mais gostosa. Poxa, que legal, comprei, chegou, foi ótimo. E, cara, não tem preço. Eu sou muito realizada, eu faço muitas compras online e quando dá certo, parece que é um agrado e, na verdade, você está pagando por aquilo, né? Nossa, a marca me entregou no dia prometido, tô chocada. Gente, isso é um serviço. Mas é porque a gente ainda está tão... Isso ainda é tão novo para muitas empresas, estão acostumadas ainda no modelo um pouco mais antigo de operar, que eu acho que esses vão ser os nossos novos lugares quando fala das transformações do marketing digital, ele vai estar inteirado mais com todos os outros aspectos da empresa. Muito bom. É literalmente a quebra dos silos, né? Isso que me veio à cabeça nas duas falas, assim, porque tanto da questão da experiência física, online, né? Toda essa parte, quanto dos silos existentes nas organizações e nos processos que fazem essa experiência acontecer, né, como um todo.
Gente, demais, assim, eu tô muito feliz e muito agradecida por vocês estarem aqui comigo. Infelizmente, o tempo da luta já deu, a gente já chegou ao final desse round. Estamos suados aqui. Já, mas eu tô... Só uma camisa. Eu tô feliz demais porque vocês entraram de corpo e alma na luta. Então, eu só tenho a agradecer, Nath e Caio. Obrigada mesmo pela participação de vocês e pelo tempo. Podemos levantar o cinturão? Por favor. Tem que mostrar a vitória, porque eu acho que aqui, no fim do dia, tecnologia e criatividade ganham muito na junção das duas. E é isso que eu acho que vai movimentar cada vez mais o nosso mercado daqui para frente. Animal. Muito bom, obrigado a vocês. Super legal o papo. Vamos ter mais, assim. Quando eu quiser, a gente volta aqui pro ringue. Boa! A gente volta, vai ter mais novidade. Provavelmente o que a gente já falou já tá tudo ultrapassado. Tem tempo pra conversar. Muito bom. E é isso, pessoal. Um beijo pra todo mundo e até a próxima. E esse foi mais um episódio do Ringue da Rock. Para não perder nenhum round, se inscreva na sua plataforma preferida e receba notificações sempre que sair um novo episódio. Nos vemos no próximo!